dono de uma das defesas mais emblemáticas da história da Libertadores e com certeza um dos maiores ídolos do Atlético Mineiro. Hoje o Metrópolis Esportes recebe com muita honra o ex-goleiro e diretor do Atlético Mineiro, Vitor Bage. Vitor, um prazer enorme estar falando com você. Ainda bem que deu certo, né? A gente teve um probleminha esses tempos, mas que bom estar falando com você. E eu queria começar te perguntando, obviamente, imagino que no maior momento ali da sua carreira, que foi a Libertadores de 2013. 2026 marca 13 anos, né? Um número tão emblemático para o torcedor atleticano. Enfim, 13 anos daquela defesa. E eu queria escutar de você, cara, porque hoje em dia tem, assim, 13 anos, então tem pré-adolescentes ali, adolescentes com o seu nome, em homenagem por conta daquela defesa. Tem pessoas que têm eternizado na pele, né, a data, ou então, enfim, o momento da defesa ali. Eu queria escutar de você como que você reage a isso hoje em dia. Bom, primeiramente, boa tarde. Obrigado pelo convite, poder participar. Prazer poder participar. Realmente, eu costumo dizer que minha carreira ela se resume antes do jogo Tijuana e pós-jogo do Tijuana. Não que minha carreira até então, até o jogo Tijuana, também não fosse uma carreira consolidada, uma carreira já com grande exponencial, mas sem dúvida é o momento mais marcante da minha carreira, né? Tanto é que ela ficou, como você disse aí, eternizado na pele, na memória, na história, né, das famílias atleticanas, né? E, e vejo isso com muito orgulho, com muita alegria, né? Com muita responsabilidade, porque você emprestar seu nome para o filho de alguém, então você também precisa ser uma referência, você também precisa ter responsabilidade com isso, né? Mas também sou muito grato, né, aos pais que eventualmente fizeram essa escolha de colocar o nome do filho em minha homenagem e tive a oportunidade de conhecer inúmeros Vítors por aí, em Belo Horizonte, Minas e em outros lugares também. Então, para mim é gratificante, né? Sinal de que o trabalho que eu fiz dentro de campo, as conquistas que eu tive, os momentos que eu tive, principalmente, mas não somente, né, com a camisa do Atlético, né, eles geraram frutos e também geraram boas recordações no coração dos torcedores. Cara, a gente vai falar bastante sobre a sua carreira aqui, mas não tem como não dar destaque para essa Libertadores do Galo em 2013, que, enfim, acaba que foi um momento mais marcante ali, foi aquela defesa, mas passa por vários episódios, né? Aquela campanha que o Atlético fez em 2013 na Libertadores. Queria também falar com você sobre exatamente aquele momento do pênalti, porque o Atlético vencia por 1-0, só que o empate da outra equipe tirava o Atlético da competição e foi nos últimos minutos do jogo, né? O que passou ali na sua cabeça? Eu sei que vocês, goleiros, treinam bastante, estudam bastante os cobradores, mas ali, naquele momento, sabendo que um lance podia acabar com aquela campanha e tal, o que passou na sua cabeça? Já sabia onde que o Riascos ia cobrar? O que passou ali? Bom, na verdade, o Atlético até então, até as oitavas de final, né, vinha fazendo uma campanha irretocável, né? Foi o melhor time na fase na fase de grupo, com 5 vitórias. Acabamos perdendo um jogo ali no último jogo contra o São Paulo, né, no qual nós já tínhamos a primeira colocação garantida. Tiramos o próprio São Paulo com 2 vitórias nas oitavas, né, inclusive um jogo da volta com uma atuação absurda do Ronaldinho, né, a gente acabou goleando o São Paulo. E Foi aquele para jogo mim, da né, água? Não, esse foi da estreia da Libertadores, foi o Ah, primeiro perfeito. jogo, né? Fase de grupo, porque o São Paulo era do nosso grupo na oportunidade. E, né, e já começamos a enfrentar dificuldades no jogo da ida contra o Tijuana, né? Tijuana era um time muito forte jogando em casa, até porque jogava num gramado sintético de qualidade muito inferior, né? Era muito difícil jogar lá. Até então, Tijuana não tinha nem sofrido gols jogando em casa, até pela dificuldade de criar alguma coisa naquele gramado. Perdíamos por 2-0, buscamos o empate e voltamos para BH com muita confiança, porque sabíamos da nossa força jogando no Horto, né? E só que essa confiança ela se transforma em angústia, né? Porque logo no começo a gente acaba sofrendo 1-0, né? Depois no final do primeiro tempo o Hever acaba empatando num lance no qual nós éramos fortes na bola parada e aí o jogo ficou controlado, né? E Tijuana teve uma outra chance também, acho que antes do próprio Pênalti teve uma outra chance que eu acabo
saindo nos pés do atacante Tijuana, né? Tive a felicidade de fechar bem o ângulo também, foi um lance bastante importante. Tivemos uma bola contra na trave também, na cobrança de falta. Só que quando o jogo parecia caminhar para o final de forma já um pouco mais controlada, né? Vem o lance do pênalti e por mais confiante que você esteja, ou seja, dentro de campo, é inevitável que numa situação como essa você não acabe pensando de forma negativa ou pessimista, né? Porque é todo um trabalho colocado em xeque, né? Num lance capital do qual você não teria tempo de reagir. Então, a gente tenta argumentar com o árbitro, tenta pressioná-lo, né? E uma das principais lembranças que eu tenho é o Alexandre chegando e falando para mim, Vitor, concentre no que você tem que fazer, deixa a gente discutir, né? Foca no que você precisa fazer, porque a gente depende muito de você agora. E foi o que aconteceu, né? Eu me afastei da confusão, tentei recobrar ali um pouco a tranquilidade, a calma, né? E enquanto aguardava a definição dos cobradores, né? Não tinha muitas informações em relação aos cobradores de Tijuana, né? Riasco era um deles, né? E o outro, salvo engano, era o Arce, que era também o cobrador de bolas paradas e também cobrador de pênaltis da equipe. E quando vejo o Riasco, né, pegando a bola para cobrança, eu já tenho na minha cabeça o canto no qual eu ia tentar induzi-lo a bater, né, até pelas sequência que ele tinha. Não, como eu falei, não tinha muitas informações, mas, né, diante dos estudos que eu tinha feito previamente, né, entendi que o canto de segurança dele era o canto direito. E só que ali na hora que ele vai bater, ele acho que ele tenta mudar, talvez percebendo alguma movimentação minha, a bola acaba vindo um pouco para o lado direito, né? E eu tenho a felicidade de levantar o pé, já no movimento de desespero, de última tentativa de fazer alguma coisa, né? E acho o tempo certo da bola, na altura certa, ela acaba explodindo. E pela reação da torcida eu falo, bom, não foi gol, né? E eu começo a procurar a bola, a hora que eu olho ela já está na lateral do campo, né? Longe de perigo. E ainda o Tijuana pressionando, o Tijuana em cima, cobrando lateral, né? E eu tentando controlar a emoção naquele momento, mas quando realmente a bola afasta e o juiz encerra o jogo, é uma emoção incrível, absurda, difícil de descrever, porque é uma somatória de sensações, de emoções ali, né? Mas que no momento você não consegue, talvez, dimensionar, né, a importância que aquele momento significaria para a história do clube e para a história da competição. E depois daquela defesa ali, alguns minutos depois, né, o árbitro encerra a partida e o Independência ele tem um detalhe assim pequeno, mas eu imagino que tenha feito total a diferença assim que ele encerra a partida, que é o acesso ali direto no vestiário. Você saiu do campo, você já tá ali naquela escadinha para acessar o vestiário. Como é que foi aquele momento, cara? Bom, na verdade, eu demorei muito até chegar ao vestiário, né? Porque era muita gente da imprensa querendo uma palavra, querendo um depoimento a respeito do lance, do jogo. Então, eu devo ter levado pelo menos uns 40 minutos para conseguir voltar para o vestiário depois. E algo que me marcou muito, né, foi a comoção que eu encontrei no vestiário após entrar, né? Então todos pararam o que estavam fazendo naquele momento, né? E muita gente dentro do vestiário, inclusive o presidente na época também estava lá chorando, né, emocionado, e todos pararam tudo e começaram a aplaudir, né? E isso foi realmente algo que me marcou bastante, porque não é uma cena comum, não é algo que acontece todo dia, né? Esse reconhecimento, essa saudação quando chega do vestiário. Então, todo mundo aplaudindo, chorando, emocionado, e isso foi algo que me marcou bastante também. Naquele momento ali, você sentiu que já tinha entrado para a história ou a ficha começou a cair com os desdobramentos no outro dia só? Na verdade, quando você vive o processo, está dentro do processo, você não consegue, como eu falei, dimensionar o que aquele lance representaria dali em diante, né? Uhum. Ela, essa defesa ela foi considerada um marco na história do Atlético, porque é como se fosse uma virada de chave, né? De um time que sempre disputava títulos, mas em momentos decisivos tinha sempre algum acontecimento
de má sorte, alguma coisa que acontecia que o time acabava não vencendo. E esse foi, né, o que a gente brinca, né, na gíria popular, que a manteiga caiu para cima naquele momento, né, começou a cair para cima. E então, né, mais tarde eu consegui ter essa noção do que representou, né? Eu lembro que naquele dia eu fui dormir, já era quase 6 horas da manhã, acompanhando toda a repercussão e tentando entender, né, o que aquilo significava, porque realmente foi algo muito, muito marcante, não só para mim, mas para o torcedor e para quem acompanha futebol. É um lance muito improvável, né, e num momento muito, muito crítico ali durante da partida. Então, realmente, com o tempo, com os anos, você vai entendendo, né, mas como eu disse, como você está dentro do processo, você não consegue olhar de fora para dentro, né? Então, acho que quem pode ter essa dimensão melhor é o torcedor, aquele que acompanha o Atlético desde o berço, né? Então, esse torcedor é a melhor pessoa para poder falar, né, o que esse lance realmente representa. Vitor, eu queria tocar no outro tópico também, porque imagino que até na memória de outros torcedores que não sejam do Atlético Mineiro, ficou bem marcado aquele lema do "eu acredito", né, que foi bastante entoado, tanto na campanha da Libertadores de 2013, mas também na campanha da Copa do Brasil, e o Independência sendo esse palco hostil, assim, para os visitantes, né? Eu lembro que durante um período o Atlético foi um dos melhores mandantes do mundo jogando no Independência. Como que era jogar ali naquele estádio? A torcida era diferente ali? Ou era realmente só uma questão da fase estar muito boa e coincidir de jogar em casa? Não, na verdade, acho que se criou uma sinergia muito legal, né? Porque nós tínhamos um time muito intenso, um time que realmente pressionava os adversários, era um time que jogava em cima dos adversários, e o torcedor da arquibancada, né, empurrava nesse sentido também, né? E então acho que essa sinergia, né, juntamente com a capacidade do time, né, fez com que o Atlético naquela ocasião se tornasse o melhor. Ele foi o melhor mandante do futebol mundial, né? Foram mais de 80 jogos no Independência com uma derrota apenas, né? O Atlético ficou 56 jogos sem perder jogando Independência. Então, né, era o momento do time junto com essa sinergia, e em momentos de dificuldades, né, realmente o torcedor ele jogava o time para cima dos seus adversários, sempre tinha um papel muito importante. E esse, eu acredito, ele surgiu na semifinal ali da Libertadores, né, no jogo do Newell's, quando houve aquele apagão ali no estádio, né, onde nós tentamos trazer um pouco o nervosismo para baixo, né, tranquilizar um pouco, e logo depois, né, surgiu o canto do "eu acredito", o gol, né, do Guilherme, né, o segundo gol que levou a decisão para as penalidades, e a partir dali o "eu acredito", né, ele virou um mantra, virou algo assim que gerava uma energia muito contagiante dentro de campo. Inclusive também, como você bem citou, para a Copa do Brasil em 2014, do qual nós precisávamos reverter placares improváveis, e isso aconteceu também no Mineirão. Então realmente o torcedor, né, nessas ocasiões tiveram um papel fundamental para que tirássemos energias de onde nem imaginávamos ter, para conseguir buscar essas reversões de resultados. A gente vai falar também da Copa do Brasil que vocês ganham em cima do Cruzeiro logo no ano seguinte, né? Então, assim, muito mágico para o torcedor atleticano vencer uma Libertadores em 2013, no ano seguinte vencer uma Copa do Brasil inédita contra o maior rival. Mas antes eu queria também falar de um outro momento, assim, impressionante, que não parecido, óbvio, com a sua defesa, mas no jogo contra o Olímpia na final. O Atlético perdeu de 2-0, não foi isso? O jogo da ida? E precisava reverter o placar, consegue reverter, consegue empatar o jogo antes da prorrogação, mas tem um lance de um escorregão, né, do jogador do Olímpia, numa bola que você sai também já no finalzinho do jogo, você acaba saindo errado ali, o jogador escorrega. Como que foi aquele momento, cara? Porque, assim, depois de tudo que passou, depois daquela consagração nos pênaltis, nas outras etapas, depois do pênalti de Salvador que você fez, o que passou ali na cabeça naquele momento? Na verdade, ali já também era um momento já crítico ali do jogo, do qual nós precisávamos de mais um gol para levar o jogo para prorrogação. E o time todo, né, acabou se adiantando para pressionar o adversário. E numa escapada, num contra-ataque, tentei fazer a cobertura, como era algo que
que eu tinha como característica né, e sempre fiz na minha carreira. O Ferreira acaba dando um toque na bola e me tira a possibilidade de cortar o lançamento. E toda conquista, né, ela tem algum lance que marca, que às vezes você precisa ter um ingrediente, um componente de sorte também. E acho que foi esse momento no qual o Ferreira ele tenta trazer a bola para o pé direito para poder fazer o gol. Né? Se ele chutasse com a perna esquerda, certamente ele faria o gol, né? Mas por uma questão de dominância lateral, ele acaba tentando trazer para a perna, né, dominante e acaba escorregando, né? E possibilitando que eu voltasse e retomasse a bola e já colocasse a bola no ataque novamente. E logo depois, né, naquele lance também emblemático, né, inesquecível do Léo Silva, a gente chega ao segundo gol, né, que possibilitou a gente levar para a prorrogação, que infelizmente, né, a gente acabou não conseguindo ainda na prorrogação liquidar, mas tivemos muita chance. E acho que muito também pela atuação do Martin Silva, que teve uma atuação muito, muito consistente. Mas, como tudo tinha sido sofrido naquela campanha, não poderia ter sido diferente na final, né? E a consagração ela veio ali na cobrança de pênaltis. O Léo Silva que sai ali de vilão, né, por conta do pênalti que ele cometeu no jogo contra o Tijuana, para herói que faz o gol, que leva para a prorrogação. Mas não só ele, né, cara? Aquele elenco era muito robusto do Atlético. Tinha Léo Silva e Hever na zaga. Era um time que o Ronaldinho voltou para ser campeão com o Atlético. A dupla ali, o trio de ataque com Jô, Bernat e Tardelli também. Queria que você falasse um pouco desse elenco, como que foi trabalhar com esse grupo tão forte. E também, só para a gente encerrar o assunto sobre Libertadores, em que momento assim da campanha que vocês viram que o título realmente poderia chegar? Eu sei que você falou que a primeira fase foi muito boa, foi o melhor time, né, da primeira fase, mas em que momento que isso passa e vocês começam a mentalizar esse título inédito da Libertadores? Bom, acho que na verdade toda a construção, né, da campanha ela sinalizava que era possível nós chegarmos a uma conquista, né? E a cada jogo, principalmente Tijuana e depois contra o Newell's, que a gente passou por situações de superação, a derrota no jogo de ida da final gerou uma tristeza momentânea, óbvio. Você perde uma final, né, no primeiro jogo da Libertadores, né? Você gera aquela incerteza, mas ao mesmo tempo, né, logo após a gente começou a se remobilizar, né, falando que nós tínhamos caminhado tanto, feito tantas coisas importantes naquela competição que não poderíamos abrir mão de lutar até o final, porque aquela poderia ser a última chance de cada um disputar uma final de Libertadores. E voltamos com esse sentimento para Belo Horizonte, né, de que nós iríamos reverter, de que nós disputaríamos cada bola, tanto é que nós colocamos mais de 50 bolas na área do Olímpia na final. Acho que foi uma decisão com grande predominância do Atlético. O Olímpia teve pouquíssimas chances, era um time reativo também, que tinha um contra-ataque perigoso, é bem verdade, mas que se nós vencêssemos no tempo normal por um placar mais elástico, não seria nem um absurdo pelo que o time produziu. Dito isso, para mim foi um privilégio poder jogar ao lado desses grandes jogadores, né? Era um prazer poder ver dentro de campo aquilo que o Ronaldinho era capaz de fazer, e era gostoso, né, poder dividir esse ambiente de vestiário, porque é uma pessoa muito carismática, né, um ídolo de todo mundo, super simples, né, super acessível, e outros grandes nomes, né, como você bem disse, Tardelli, Jô, Bernard, início da carreira também já fazendo diferença, né, sem diminuir a importância também do meio-campo que nós tínhamos com Pierre, com Donizete, o próprio Josué, que fez uma final de altíssimo nível, né? Tínhamos dois laterais esquerdos que revezavam ali, que era Júnior César, Richarlison também em grande momento, né? Marcos Rocha também, no início também crescendo a cada jogo. Então nós tínhamos uma equipe com muito apetite, né? E tínhamos reposições também que permitiam o time manter o nível de atuação, né? Tanto que o Guilherme entrou em jogos, né, e foi decisivo, foi importante, né? Como eu disse, o Josué, o próprio Alexandre fez gols importantes, bateu o pênalti na final. Então era um elenco
muito competitivo, muito unido, né? Tínhamos um ambiente muito bom, e acho que isso faz toda a diferença também, que nós gostávamos de estar juntos, né? E jogávamos um pelos outros. Então, as dificuldades, elas sempre que apareciam, né? A gente realmente unia forças ali né, se recusava a qualquer resultado que não fosse a vitória. E Vitor, ali quando a final acaba, né, com aquela bola no travessão, qual que foi a sua reação ali dos demais jogadores do elenco? Eu revi a final para poder falar aqui com você. Eu vi bastante emoção, mas como é que foram os outros dias, assim? Eu imagino que, pô, você acabou de ser campeão de Libertadores, colocar a cabeça no travesseiro não deve ser fácil, né? Até porque você não coloca, você não dorme, né? Você fica numa euforia, numa alegria muito grande, até porque é um título inédito, né? Que foi muito aguardado e muito sofrido para conquistar, né? Então, a única coisa que você quer fazer é comemorar, né? É desfrutar aquele momento, porque é um privilégio para poucos realmente você ter uma conquista de uma Libertadores, né? Ainda mais em um clube que nunca tinha conquistado essa competição. Então, realmente foi algo marcante, né? A gente comemorou muito, a cidade parou. Eu tenho a lembrança, né, do time em cima do caminhão de bombeiros, a cidade realmente parou, né? Uma festa linda em cima do trio elétrico, mais de 200 mil pessoas comemorando. Então, foi um acontecimento que não foi só para a gente, mas para o torcedor atleticano que marcou muito, porque foi um título muito esperado, muito merecido, né? E proporcionalmente muito comemorado. Queria falar rapidamente, principalmente da reta final ali, que vocês enfrentam o Flamengo, o Corinthians e o Cruzeiro. O Flamengo e o Corinthians ali precisando reverter o placar sofrido no jogo da ida, ambos por 4-1. Como que foi aquele momento também, né? Ali eu acho que cresceu ainda mais o lema do Eu Acredito, né, cara? Sem dúvida. A gente acabou perdendo algumas peças importantes, né, de 2013, algumas saídas que tiveram ali um peso, mas acho que é uma equipe, né, um grupo, um elenco que não perdeu a essência, que era lutar, que era competir, que era não desistir, né? Isso a gente carregou de 2013 para 2014, né? Já tínhamos um time talvez tecnicamente não tão qualificado, mas com tanta vontade, né, com tanta dedicação, ou até mais do que 2013. Prova disso foram os resultados que a gente reverteu, né? E nossa campanha foi uma campanha muito boa, porque nós eliminamos o Palmeiras, nós eliminamos o Corinthians, nós eliminamos o Flamengo e pegamos o Cruzeiro na final. Então, assim, todos os jogos de altíssimo grau de dificuldade, né? E com duas viradas históricas, porque na época ainda o gol fora de casa ele era critério de desempate, então a partir do momento que você perde 2-0 os jogos de ida, que foi o caso de Corinthians e Flamengo, e acaba saindo perdendo jogando em casa, né, você se vê obrigado a fazer 4 gols. E você fazer 4 gols no Corinthians e no Flamengo realmente não é uma missão fácil, não é uma tarefa fácil, mas se tornou possível a partir dessa mentalidade de que não aceitaríamos a derrota, não aceitaríamos outra coisa a não ser a vitória, e nós, né, a todo momento lutávamos por isso, contagiado pela arquibancada novamente, a partir do momento que o torcedor via que o time tinha essa ambição, né, o torcedor ele apoiava, ele jogava para cima e foram assim confrontos históricos também que ficaram marcados, talvez até num grau de dificuldade maior do que foram os confrontos da Libertadores, porque você fazer, como eu falei, fazer 4 gols, né, nas duas principais equipes em termos de torcida do Brasil, realmente é algo, né, a ser comemorado e marcante para a história do clube. E a final vocês fazem contra o Cruzeiro, acabam vencendo o jogo contra o maior rival dentro do próprio estado, mas em um período ali de 3 anos, né, de 2012, 13 e 14, que o futebol mineiro virou o grande destaque do futebol nacional. Como que foi aquela final contra o Cruzeiro? Era o mesmo clima de rivalidade ou era diferente porque, enfim, ambas as equipes estavam liderando todas as competições no futebol? Ah, não, acho que até estava maior o clima porque as duas instituições vinham em um momento
único em suas histórias, né? O Cruzeiro vindo de 2 anos seguidos de conquista de Campeonato Brasileiro, o Atlético vindo de uma conquista de Libertadores, e foram confrontos marcados assim por muita ansiedade, por muita disputa, e a rivalidade é flor da pele, né? A gente acabou fazendo um resultado importante no jogo da ida no Independência, que eu acho que foi a partir daí que gerou um pouco uma desmobilização do rival, porque o jogo da volta, em nenhum momento do jogo, o Cruzeiro conseguiu nos pressionar. Muito pelo contrário, a gente teve grandes oportunidades ali no primeiro tempo. Eu me recordo do Fábio ter feito 2, 3 defesas importantes antes da gente fazer o gol. E a partir daí a gente praticamente controlou, tanto que eu não me lembro, né, no jogo da volta, ter feito alguma defesa, alguma intervenção um pouco mais difícil, né, provando que nós tínhamos um time muito, um termo que a gente gosta de usar no futebol, um time cascudo, um time experiente, que soube controlar e naquele momento, né, trazer para o lado atleticano, talvez, se não a mais importante, uma das mais importantes conquistas da sua história, até porque foi em cima do seu principal rival. Você bem falou do Fábio, né? Inclusive, além da grande rivalidade entre Atlético e Cruzeiro, queria te perguntar se existia também, não vou falar rivalidade, mas uma cobrança interna com você mesmo sobre essa rivalidade com o Fábio, porque durante muito tempo ali foram as duas equipes mais vitoriosas do futebol brasileiro e, pô, você e o Fábio, na minha visão, são os dois maiores goleiros da história de cada equipe. Existia essa cobrança interna, essa rivalidade interna com você mesmo? Não, acho que não. Pelo menos da minha parte, não. E, assim, eu sempre tive uma relação muito boa com o Fábio, de muito respeito. E acho que a cobrança era por performance, era por, né, me preparar cada dia mais para me superar, né? Acho que quando o atleta tem essa mentalidade de superar a sua própria performance, né, já vindo de um histórico de performance, né, consequentemente ele vai estar entre os melhores. Era isso que eu sempre tinha em mente, né, de a cada temporada poder evoluir em relação à minha própria performance, né, e isso fez com que eu pudesse ter uma longevidade aí no futebol, né, jogando em alto nível, né, muito pela essa mentalidade e eu sempre estive disposto a pagar o preço para me preparar e figurar entre os melhores. E, Vitor, depois dessa temporada mágica para o Atlético Mineiro, passa algum tempo, você decide se aposentar em 2021, aí num momento um pouco conturbado, né, cara, vivendo de pandemia, tanto que a sua despedida mesmo é com o Mineirão vazio, e completou 5 anos, né, na semana passada, retrasada, desse momento da sua Isso. despedida. Queria que você falasse um pouco desse momento que você viveu, em que momento você sentiu que era a hora de encerrar sua carreira. Bom, acho que o final da carreira de cada atleta é um momento bastante doloroso, seja a dor física, seja a dor mental, né? Porque você carrega aí uma herança de anos de alto rendimento no qual o corpo ele sente, né? Então, eu já convivia com muitas dores, sofria muito para poder treinar, para poder performar, me manter performando, sempre tomando muito remédio já, sempre à base de anti-inflamatório, então acho que isso não é uma exclusividade minha, mas é algo comum, infelizmente é comum, né, nessa reta final de carreira de muitos atletas. E eu sempre fui um profissional que já sempre pensava muito no pós-carreira, né? Tanto que desde os meus 22 anos de idade eu já tinha uma formação acadêmica, eu sou formado em educação física, já pensando, né, na época como um plano B ou num pós-carreira. Então, durante também a minha carreira como atleta, eu já fiz alguns cursos de gestão também de esporte. Então, já pensando nesse pós-carreira, né? Claro que você sempre vai querer estender um pouco mais, um ano mais, um contrato a mais, mas dadas essas dores físicas e também emocionais, porque comecei a viver um momento que a minha performance ela caiu e eu já não era mais titular da equipe, então surgiu o convite de encerrar a carreira vestindo a camisa do Atlético e já fazer essa transição, né, como gestor do clube. E acho que o grande desafio do atleta é realmente fazer essa transição. Depois que ele para, ele começa a se questionar: e agora, o que eu vou fazer, o que vai ser da minha vida, né? E surge esse convite através do Rodrigo Caetano e do presidente Sérgio Coelho na época, né, de poder assumir
o cargo de gerente de futebol. E acho que isso também teve impacto, né, na minha decisão, porque sempre o receio do atleta é o pós-carreira, né, essa transição. Né? Muitos têm essa dificuldade e eu estava recebendo uma grande oportunidade de permanecer no clube que eu tinha tanta identificação. Então, isso foi um ponto crucial. Né? A decisão foi tomada em 2, 3 dias, fiz o jogo de despedida e a partir daí foquei na gestão, foquei em adquirir conhecimento, fiz curso de executivo, né, e os últimos 5 anos aí dentro do Atlético foram dentro da gestão do clube, 3 como gerente e 2 como executivo. E como que você sentiu o carinho tanto da torcida como do elenco ali naquele momento de despedida? Bom, para mim, eu sempre falo, eu sou um privilegiado da bola, porque você criar identificação, criar idolatria, criar sinergia com o torcedor pelos clubes onde você passa é privilégio para poucos. Eu até falo que muitos atletas tiveram carreiras bonitas, tiveram carreiras consolidadas, construíram um patrimônio financeiro, mas não tiveram esse privilégio de construir uma identificação. Né? Às vezes isso torna um pouco vazio aquilo tudo que ele construiu, e para mim isso vem à frente de qualquer outra coisa, né? Tanto no Atlético quanto no Grêmio também eu tinha essa identificação. O próprio Paulista de Jundiaí, que é o clube que eu me formei, eu tenho um carinho muito grande, sou sempre muito bem tratado quando vou lá, então isso para mim é um privilégio. Então é motivo de orgulho e, né, saber que você olha para trás, tudo que você construiu, tudo que você fez gerou frutos, produziu frutos, né, que estão aí enraizados na história de cada clube, de cada lugar que eu passei. E, bom, para a gente falar um pouco agora dessa parte que você passa a assumir uma função executiva dentro do clube, você meio que acompanha ali também o processo da SAF dentro do Atlético, né? E é o período que você ficou talvez tenha sido um dos que o Atlético mais ganhou dinheiro em cima disso por conta de avançar as finais das competições. Enfim, como que você avalia esse trabalho que você teve como executivo no Galo até o final do ano passado? Bom, na verdade, é um ponto um pouco sensível, porque às vezes existem divergências, né? E a gente, por uma cultura de resultados, por uma cultura de imediatista de resultados, né? Às vezes atropela-se o processo, né? O que eu posso falar é que existe um planejamento muito profissional, que o Atlético hoje é um clube muito mais estruturado, muito mais organizado, né? Claro que o torcedor quer ver seu time campeão, isso sem dúvida também é um objetivo institucional, mas também o objetivo é sempre tornar o clube, né, acho que essa pelo menos deveria ser o pensamento, né, dentro dos gestores de futebol, de fazer com que o clube ele se torne um projeto sustentável para que ele possa colher frutos a médio e longo prazo. Né? Tive, né, o privilégio de poder participar de finais importantes, né, como gestor, como executivo do clube, né, final de Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. Felizmente a gente acabou não conquistando, isso também, né, dentro de uma análise externa, ela acaba, né, tendo uma conotação negativa, mas ao mesmo tempo vejo como algo positivo, né, o fato de conseguir atingir metas financeiras que eram previstas para o clube, arrecadação, vendas né, e equilíbrio financeiro. Então, acho que o sucesso ele também não pode ser só vinculado a resultados esportivos, porque dentro de campo são detalhes que decidem, né? Uma bola aqui que não entra, um pênalti que você faz, um pênalti que você erra, eles determinam resultados de partida, né? Acho que a construção, acho que o Atlético hoje vem com um propósito muito maior, de se tornar um clube referência, né, na gestão e também referência em termos de conquistas. Eu acho que está no caminho certo e fico feliz de ter conseguido participar desse processo e ter deixado também um legado nessa história recente do clube. E o que que você tira de aprendizado dessa nova função, Vitor? Cara, quando você trabalha na gestão do clube, você trabalha com pessoas, né? Todo dia você tem um aprendizado, até porque era algo novo também.
né? Mas acho que eu sempre valorizei muito a relação humana, né? Acho que como um líder, né? Acho que eu eu sempre procurei humanizar, né? Eu sempre procurei entender, olhar sobre a perspectiva de quem eu estava conversando. Então, eu sempre busquei entender a história de cada um, de onde cada um veio, histórico familiar, para poder assim ser mais assertivo nas abordagens, né? Então, como gestor, acho que seu papel é dar todas as melhores condições, né? Você deixar o atleta sempre muito focado naquilo que realmente importa, que é dentro de campo, né? E promover essa blindagem. Então, isso foi algo que eu consegui desenvolver nesse tempo de gestão. Acho que o fato de ter jogado futebol por mais de 25 anos também me ajudou a entender melhor a cabeça do atleta. Você consegue olhar sob a perspectiva do atleta, isso é importante, você entender, ou você antecipar situações, porque você, antecipando, você sabe o que o atleta pensa, de que forma ele pensa, e a partir disso você toma decisões. Mas é o que eu falei, são aprendizados diários, né? Aprendi muito também com os próprios atletas, então acho que essa troca de informações, troca de experiência, ela retroalimenta esse seu processo de aprendizagem, né? Mas a vida e no futebol, a aprendizagem, ela é constante, ela é diária, e quando você acha que você não tem muito mais o que aprender, é que aí que você começa a pensar em rever aquilo que você tem que fazer na vida. Então, foi um período de grande aprendizagem para mim. Vitor, caminhando para o nosso encerramento aqui do nosso papo, você falou anteriormente que tem essa formação em educação física, que era algo que você já tinha ali como plano B para a sua carreira. Bom, agora fora dessa linha, dessa gestão no Galo, o que você pretende agora para o seu futuro? Vários atletas, inclusive que você trabalhou junto, né? O próprio Hever, hoje ele é auxiliar do Mancini no Bragantino. O Léo Silva, se não me engano, ainda está no sub-20 do Atlético, né? Se você pretende seguir esse caminho como treinador, preparador de goleiro, talvez até mesmo outra gestão na parte executiva de algum clube, o que você tem como projeto aí para o futuro? Bom, nesse primeiro momento, após a saída em dezembro do Atlético, né, eu optei por um período de descanso também, porque foram quase 30 anos dentro do futebol e eu nunca tinha parado para ter um período sabático mesmo, né? Então foi uma decisão, foi uma escolha na qual eu fiz, né? E agora estou retraçando rotas aqui. A indústria do futebol é uma indústria muito ampla, né? E acho que é o momento também de estudar todas as possibilidades, todo esse leque que existe dentro do mercado de futebol, né? Ainda não tenho nada decidido, mas como eu disse, eu estou estudando, estou me aprimorando, estou ampliando meus conhecimentos para que eu possa também ter possibilidade de trabalhar dentro de outras áreas, né? Gosto da área comercial, a parte, por exemplo, daqui a pouco, dentro de uma linha jornalística também é algo que pode fazer sentido para mim. Fora do futebol também tem um negócio, então eu estou aproveitando também para poder estar mais presente nos negócios fora do futebol. E como eu falei, acho que é se reciclar, é estudar, é buscar ampliar também meu networking aqui para abrir outras frentes dentro do futebol. Então, aproveitando, né, a experiência que eu tenho como atleta e também como gestor, né, para caminhar. Então, é um caminho ainda que eu não decidi, mas como eu disse, busco ampliar, né, as possibilidades para tomar essa decisão daqui a pouco. E você chegou a receber algum convite, alguma proposta nesse meio tempo ou não? Sim, sim, tive algumas sondagens, algumas consultas aí, inclusive para trabalhar fora do Brasil, mas como eu disse, nesse momento eu optei por tirar o pé um pouco, né, desacelerar um pouco, reordenar as prioridades, né, porque minha família também, eu precisava me reconectar mais com eles também, então não fecho portas para ninguém, não desmereço ninguém, não desprezo nenhum tipo de consulta, mas nesse momento foi uma decisão permanecer um pouco mais resguardado e
e como eu falei, estudando, analisando e me aprofundando em outros temas que às vezes a rotina do futebol não me permitia fazer. Beleza. Vitor, eu sempre gosto de encerrar o papo que eu faço aqui nas entrevistas com um ping-pong. Então, eu queria te perguntar, eu imagino qual vai ser a sua resposta, mas qual que foi o maior momento da sua carreira? Bom, sem dúvida foi a defesa com o Tijuana, mas acho que eu também colocaria a minha convocação para a Copa do Mundo 2014. Foi um momento bastante comemorado e marcante na minha carreira. Qual o melhor jogador que você dividiu o vestiário ali no elenco? É difícil, cara, porque, como eu disse, tive a oportunidade de ter muitas convocações para a seleção, mas o convívio, como eu falei com o Ronaldinho, foi algo assim fora do comum, né? Foi um privilégio mesmo pelo que ele representa no futebol mundial e pelo carisma que ele tem, a capacidade. Então isso foi realmente algo marcante para mim. Bom, se fosse para definir a torcida do Galo em uma palavra só. Apaixonada. E para a gente encerrar de fato, domingo tem Clássico Mineiro, mais uma final de Campeonato Mineiro entre Atlético e Cruzeiro. Você que viveu tantos clássicos, né, contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. O que você projeta para esse jogo? Queria saber o que você pensa, sua expectativa para essa final. Bom, eu sempre digo que clássico, independente de circunstâncias, é um campeonato à parte, né? Tende sempre a ser um jogo equilibrado, um jogo disputado, independente de momento que cada um vive, né? Enxergo as duas equipes em momentos parecidos, mas é um jogo muito mental, um jogo muito disputado, que é decidido em detalhes, né? E espero que os detalhes estejam a favor do Atlético, porque minha torcida com certeza vai ser para que o Galo conquiste esse heptacampeonato. Eu deixei passar um detalhe só que eu tinha anotado, que é sobre... Hoje o goleiro titular do Atlético é o Everson, que vem também construindo uma bela carreira com o time do Atlético Mineiro. Queria que você falasse um pouco sobre o Everson, porque vocês chegaram a dividir elenco, né, antes da sua aposentadoria. O que você tem para falar sobre ele? As atuações recentes dele colocam ele também na disputa para a convocação para a seleção brasileira nesse ano. O que você pensa sobre... Qual a sua avaliação sobre o Everson? Bom, para mim hoje o Everson, né, não só pelas atuações recentes, não, acho que pela construção desse tempo de mais de 300 jogos que ele tem com a camisa do Atlético. É um goleiro, eu vejo muito completo, um goleiro que tem uma capacidade de jogo com os pés incrível. Para mim, no Brasil, é o goleiro que melhor joga com os pés. Talvez o Rossi do Flamengo tenha capacidade parecida. Um goleiro de muita imposição, né, dentro da área, né, muita velocidade, muita agilidade, muita personalidade. E é o goleiro que em momentos críticos cresce, que é o que demanda o futebol de alto rendimento, né, e de clube grande, de seleção. Em momentos críticos ele tem intervenções pontuais que dá tranquilidade para a equipe. O Everson, para mim, é esse goleiro. Então, tem credenciais, obviamente, para a seleção brasileira, respeitando também os outros nomes que estão aí no processo, mas, né, eu, particularmente, por conviver, conhecer e ter conhecimento de causa, sei que é um goleiro que tem capacidades e tem tamanho para poder defender as coisas da seleção brasileira. Perfeito, Vitor. E só para a gente encerrar de fato, vou te perguntar se você quer arriscar um palpite aí para o Clássico Mineiro de domingo. Bom, é difícil, né, arriscar palpite, mas, como eu falei, que vença aquele que for merecedor, que seja um jogo limpo, que seja um jogo bem disputado e que o mérito, obviamente, seja pro lado preto e branco, mas é difícil falar em palpite aqui nesse momento. Perfeito, Vitor. Queria agradecer muito pelo seu tempo. Gostei muito do nosso papo, ficou bem legal aqui a nossa conversa. Foi uma honra poder falar com você, um dos maiores ídolos da história do Atlético Mineiro, um cara que está eternizado aí na história da Libertadores. Valeu, Pedro. Obrigado, viu? Pessoal, essa foi mais uma entrevista aqui no Metrópolis Esportes. Os cortes dessa entrevista, toda a entrevista completa, você acompanha em metrópolis.com/esportes.